Bom sábado, irmãos. Que a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos. Irmão, eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu ia pregar só desse lado aqui. Só tinha essas pessoas aqui. Estava eu e o Luciano do lado de cá. Mas glória a Deus, né? Pela presença de cada um dos irmãos. Que Deus seja louvado com a sua presença aqui nesta manhã. A mensagem de hoje... Eu, na realidade, fui preparando as mensagens e eu preparei e acabei preparando, era uma pregação e eu preparei 3 mensagens, irmãos. Mas nós vamos falar sobre a importância de sermos unidos. E eu gostaria de ler um texto. Que diz assim, ó. Todo cristão precisa manter-se em guarda continuamente, vigiando cada avenida da alma por onde Satanás possa encontrar acesso. Ele necessita orar por divino auxílio e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, ele pode vencer. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. Irmãos, eu não gosto muito de pregar atrás do púlpito. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque eu não peguei a minha grande Bíblia. Eu gostaria de ler João capítulo 17. É a oração de Jesus. Jesus, ele orou para que a igreja ela fosse unida, assim como ele era unido com o Pai. Que nós fôssemos unidos. E o verso 3 do capítulo 17 diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verso 11: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E o verso 20 diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos, verso 21, sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu acho esse verso aqui importante, porque a nossa união não é simplesmente para sermos unidos aqui dentro. O objetivo de Cristo é que, através da nossa união, o mundo creia que nós fomos enviados por Deus. O mundo creia que Deus nos escolheu, que nós somos o povo de Deus, Deus nos escolheu para pregarmos o evangelho aí fora. E as pessoas elas só vão crer, irmão, se nós agirmos de modo diferente do que elas agem aí fora. E por isso que Deus pede a nossa união, irmãos. E é interessante que ele pede uma união, não é qualquer união. Ele pede assim que eles sejam um como nós somos um. É uma união tremenda. Que eles sejam um como nós somos um. Assim como Cristo estava ligado intimamente com o Pai, Deus espera que nós estejamos ligados uns aos outros, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós formos unidos, liderados sob a cabeça que é Cristo, nós vamos conseguir
alcançar o objetivo, que é iluminar o mundo através da palavra de Deus, através do nosso testemunho. E nós não vamos conseguir isso, irmãos, a menos que nós passamos a orar por união, orar para que Deus possa nos unir, irmãos. Nós vamos ler alguns versos que falam mais claramente a respeito disso. O verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhe tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu só estou lendo esse capítulo, vários versos aqui deste capítulo, para os irmãos verem que no mesmo capítulo, na oração de Jesus, ele pediu várias vezes que a igreja fosse unida. Várias vezes ele pediu isso, irmãos. O verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Olha só que interessante. Para que o mundo conheça que Cristo foi enviado ao mundo, a igreja de Deus precisa estar unida como membro. Nós temos que ter unidade entre nós. E também precisamos, acima de tudo, estarmos ligados a Cristo. Cristo, ele é o centro. Quanto mais próximo de Cristo nós estivermos, mais próximos dos outros nós vamos estar, irmãos. E existe outro texto aqui do Espírito de Profecia que diz assim. E esse texto eu vou ler um pouquinho mais perto dos irmãos. Porque, de fato, irmãos, eu não gosto de ficar atrás. Eu me sinto mais à vontade aqui, perto dos irmãos. Diz assim, ó, em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A força daquele povo no passado, irmão, consistia na união com Deus. Se nós não estivermos ligados a Deus, irmãos, jamais seremos unidos uns aos outros. E nós não vamos conseguir, irmãos, passar por situações que a igreja ela vem prevendo há muito tempo que o povo de Deus iria passar nos últimos dias. Perseguição, sofrimento, né? Luta. E não está muito longe, irmãos. Talvez eu não passe, talvez algumas pessoas aqui não passem, mas talvez nossos filhos venham a passar. E qual é o tipo de legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para os nossos jovens? Para as crianças? Nós que somos mais velhos, os adultos, precisamos estar mais próximos de Deus. Precisamos nos ligar mais fortemente ao nosso Deus. Para que nós possamos, irmãos, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, deixar para os nossos filhos um exemplo de que sem Deus nós não somos nada. De que sem Deus nós não vamos conseguir. Mas através de Deus nós podemos todas as coisas, irmãos. Todas as coisas nós podemos. E assim como Deus foi com aquele povo lá no passado, que passaram por perseguição, sofrimento, luta, adversidades, mas venceram através de Cristo, assim também Deus vai ser com a sua igreja nos últimos dias. Mas nós precisamos seguir os exemplos deles. Precisamos colocar o nosso Deus como o primeiro e o principal na nossa vida. João 14, verso 21, irmãos. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que interessante, irmãos. Eu o amarei, Jesus disse, e me manifestarei a ele. Precisamos estar mais intimamente ligados a Deus. Agora na escola sabatina há pouco, eu estava falando para os irmãos que o nosso maior inimigo não é o diabo, irmãos. Não é o mundo. Mas o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, irmãos. Porque se nós não somos dirigidos por Deus, então nossas decisões estão contrárias à vontade de Deus. Mas quando nós somos dirigidos pelo poder do Espírito Santo, quando nós somos guiados por Deus, quando nós entregamos a nossa vontade nas mãos de Deus, e Deus ele começa a dirigir a nossa vontade, aí não é a minha vontade que acontece, mas a vontade de Deus é manifesta através da minha vida. E muitas vezes nós estamos na
igreja, estamos dirigindo os departamentos da igreja, mas não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do homem. Porque nós não temos entregado a nossa vontade nas mãos de Deus. Então aí a gente quer que seja do nosso jeito, e quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, aí existem os atritos, existem os desgastes entre liderança e membros. Por quê? Porque nós estamos na frente, não Deus tem estado à frente. Por isso a união é importante. Por isso nós precisamos nos permanecer ligados a Cristo. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora em João capítulo 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira. O verso 1. O meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Interessante, né? Que às vezes a gente até interpreta errado esse verso, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E a gente às vezes pensa que pelo fato de nós sermos cristãos, nós vamos pedir o que quiser para Deus e vai ser feito. Mas aqui fala para aqueles que têm a mente de Cristo, irmãos. Porque se você permanece ligado a Cristo, você recebe a mente de Cristo. Então, os seus pensamentos, a sua vontade, ela não predomina, mas a vontade de Deus predomina em sua vida. E você lê aqui no capítulo 15, várias vezes você vai ver Jesus dizendo: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E tem um texto que Paulo fala, que eu até citei ali na sala da escola sabatina, na hora que a gente estava estudando a lição, que diz o quê? Que diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos operar a nossa salvação, ou seja, Jesus morreu para nos salvar. E a salvação ela vem unicamente pela fé em Cristo Jesus. Mas existe algo que eu possa fazer? Não para se salvar, mas para cooperar naquilo que Deus já alcançou para você, que é a salvação. Tem algo que você precisa fazer, que é orar, que é ler a palavra de Deus, que é ter comunhão com Deus, irmãos. Isso você precisa fazer. Porque se você não fizer isso, então você não vai estar operando a sua salvação com temor e tremor. Porque se você tem o temor de Deus, você vai viver segundo os planos de Deus para a sua vida. E Deus tem muitos planos para a vida do povo de Deus. Deus tem planos, irmãos, grandiosos para a nossa vida. Mas nós precisamos viver segundo as normas de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Às vezes, irmão, eu percebo assim, nós seres humanos somos tão falhos. Muitas vezes nós discutimos por coisas que nós nem procuramos estudar na palavra de Deus para saber a vontade de Deus, irmãos. Olha que coisa terrível, irmãos. A palavra de Deus é a expressa vontade de Deus, não é verdade, irmãos? Existe algo maior do que a palavra de Deus? Não. E muitas vezes, irmãos, nós não paramos para... Obrigada, Paulo, Deus abençoe. Muitas vezes nós não paramos para consultar a palavra de Deus com relação a algumas coisas que acontecem. Se o ancião diz, isso não pode. Ah, mas por que não pode? Agora o ancião está querendo mandar na igreja? Mas peraí, irmãos. Precisamos consultar a vontade de Deus, irmãos. Você consultou? Se você não consultou, então você não pode falar nada. Até você consultar e ter a palavra de Deus como norma. Nós, o povo adventista, a gente precisa aprender a fazer isso, irmãos. Quando o seu filho vem te questionar a respeito de alguma coisa, você dá a sua opinião, você abre a Bíblia e mostra, ó, filho, essa é a vontade de Deus. Muitas vezes nós damos a nossa opinião, irmãos. Pode parar para pensar. Não é verdade?
Seja sincero. Irmãos, porque nós não estamos totalmente ligados a Cristo como nós deveríamos. Então nós damos a nossa opinião. Porque nós achamos que a nossa vontade é a opinião de Deus. O que eu entendo por certo é a vontade de Deus. E às vezes não é, irmãos. Precisamos procurar saber a vontade de Deus. Tem um desenho que é Midinho, o nome do desenho. Mindinho, né? É Midinho, né? Midinho, né? Então, tem um desenho. Esse desenho, ele ensina uma coisa, irmãos. Toda vez que acontece uma situação difícil, que ele tem que resolver, o que ele faz? Ele abre a palavra de Deus. É lógico que o entendimento deles em algumas coisas é contrário. Mas tem uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. Quando acontece alguma situação entre você e sua família, o que você faz? Quando acontece uma situação entre você e seus amigos, em que um princípio de Deus está em jogo ali, o que você faz? Você abre a palavra de Deus? Ou você dá a sua opinião? Quando um amigo seu pede um conselho para você, o que você faz? Você dá a sua opinião pessoal ou você abre a palavra de Deus para ele? Se nós abríssemos mais a palavra de Deus, irmãos, nós evitaríamos muitos conflitos, muitos atritos no lar, entre os amigos, na igreja, na liderança da igreja. Nós não abrimos a palavra de Deus, irmão. Nós não temos esse hábito. Nós precisamos fazer disso um hábito na nossa vida. E isso, irmãos, infelizmente, é o reflexo, às vezes, da nossa comunhão com Deus. Nos nossos lares. Por isso Jesus diz, permaneçam em mim. A união, irmãos, ela começa quando nós nos colocamos de manhã lá no nosso lar, de joelhos na presença de Deus e clamamos a Deus. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se aproximar dos seus amigos e das pessoas, irmãos. Todos os filhos de Deus que tiveram ligação profunda com Deus, eles se aproximavam das pessoas com o propósito de pregar o Evangelho, com o propósito de ajudar as pessoas a conhecer a Cristo também. A nossa falta de desejo de pregar o Evangelho aí fora, irmãos, é a manifestação clara da nossa falta de comunhão com Deus. Porque a Bíblia fala, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Aliás, a Bíblia não, que fala isso é o Espírito de Profecia, Serviço Cristão. O livro Serviço Cristão fala isso, irmãos. Fala até na introdução do livro. Ela menciona. As pessoas que fazem um comentário a respeito do livro ali na introdução, eles comentam, eles pegam esse texto dela e colocam lá. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, se eu não tenho vontade de pregar o Evangelho, não é só pregar, irmãos, entregando folheto ou falando, dando estudo bíblico, mas é pregar através da nossa vida, através das nossas atitudes, dos nossos atos, da educação do seu filho. Você sabia que quando você educa o seu filho de acordo com a vontade de Deus, e quando você dirige o seu lar de acordo com a vontade de Deus, você está pregando o Evangelho? Você está pregando o Evangelho, irmãos. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus, irmãos. A igreja hoje falta conhecimento da palavra de Deus, ainda continua perecendo por falta de conhecimento. Algumas pessoas até estão mudando isso, né? Não, a igreja não perece mais por falta de conhecimento, porque o conhecimento está tudo gratuito. Agora tem os livros, né? Os apps aí da vida que você baixa, né? E tem todos o Espírito de Profecia, mas não é isso, irmãos. Falta conhecimento, não porque nós não temos acesso a ele, mas porque nós não temos vontade de procurar saber a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós não temos ido atrás. Nós não temos buscado saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós vivemos falando que nós vamos passar por perseguição, que vamos passar por isso e por aquilo, e vai acontecer mesmo, irmãos. Só que nós precisamos estar preparados para esse momento. E hoje, pequenas coisas demonstram que muitas vezes nós não estamos preparados para esse momento. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós não aguentamos ouvir o irmão falar isso aqui. Que a nossa atitude já é uma atitude de revolta, de ficar bravo, de ficar irado, de ficar nervoso com o irmão. Se você não aguenta isso aqui, como que você vai aguentar a perseguição? São as pequenas coisas, irmãos. São as pequenas pedrinhas que nós temos que
que tomar cuidado, irmãos. Porque as pedras grandes a gente enxerga. Mas as pequenas pedrinhas, muitas vezes são elas que vão nos tirar do reino de Deus. Vão nos tirar da vida eterna, irmãos. Cristo ele já pagou o preço por nós, pelo nosso resgate, irmão. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Aqui Paulo, ele faz um apelo à igreja de Corinto, né? E ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Difícil, né, isso aqui? E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É uma coisa difícil de acontecer, né, irmãos? Difícil, mas não impossível, porque é algo que vem de Deus, irmãos. Lembra dos discípulos? Havia dissensões entre os discípulos, não havia, irmãos? Havia. Jesus ficava muito triste com eles. Jesus ele veio trazer um tipo de reino e eles estavam arquitetando uma coisa física totalmente diferente daquilo que Cristo ele veio trazer. Jesus ele veio trazer o reino da graça e ensinar sobre a salvação e sobre o amor de Deus pela humanidade, sobre o sacrifício dele pelas pessoas, e eles planejando quem vai ser o primeiro no reino de Deus, será, hein? Será que vai ser eu? Quem vai ser o mais importante? Será que não existe esse tipo de espírito ainda na igreja, irmãos? Eu acredito que ainda há, irmãos. Quem é o mais importante na igreja, irmãos? É Cristo, né? Às vezes a gente fica preocupado. Quem tem mais influência? Quem é o mais importante? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem dirige o departamento melhor? Quem faz mais? Quem faz menos? A nossa preocupação devia, irmãos, ser diferente disso, irmãos. A nossa preocupação deveria ser: vamos nos unir para poder pregar o evangelho de Deus? Que foi isso que Deus nos chamou para fazer? Né? E Deus só que a gente tem que ser unidos, tem que ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. E aqueles discípulos que parecia que dali não ia sair nada, aqueles discípulos que parecia que dali não tinha mais jeito, parecia que a situação era bem desanimadora. Olhando para eles, era uma situação totalmente desanimadora. Irmãos, aqueles homens, quando receberam o poder do Espírito Santo, irmãos, eles se tornaram cumpriram com o propósito para o qual Deus os chamou. Pregaram o evangelho na época deles, cumpriram com o papel para o qual Deus os chamou. Irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos. Ele é que vai unir a igreja. Ele vai nos unir. Ele vai fazer com que nós tenhamos a mesma disposição mental. Ele vai fazer com que nós pensemos todos de maneira igual. E que nós nos levantemos como igreja, o povo de Deus, como um exército, e passemos a fazer a vontade de Deus, irmãos. Ele vai fazer isso, irmãos. Então, o que a igreja precisa hoje é do poder do Espírito Santo, irmãos. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o que nós mais necessitamos hoje. É Ele que traz a presença de Jesus à nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos clamar pelo Espírito Santo. Nós não podemos... Hoje a gente está querendo unir a igreja, mas do nosso jeito. Da nossa maneira. Vamos fazer um almoço para unir a igreja. Vamos fazer uma programação bem legal para unir a igreja. Mas, irmãos, vamos fazer um grupo de oração e vamos orar nos nossos lares, clamando pelo derramamento do Espírito Santo. E a igreja vai se unir, irmãos. Porque quem traz a união para a igreja é Deus. Não somos nós, irmãos. A maneira que nós podemos fazer para cooperar com Deus é começar a clamar pelo poder do Espírito Santo, irmãos. É começar a clamar para que Deus desça os aguaceiros do céu sobre a sua igreja. E aí nós vamos nos unir, irmãos. E aí nós vamos pregar o evangelho. E aí nós vamos ver Jesus mais rápido do que nós pensamos, irmãos. Esse é o papel que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós.
Comece a clamar, irmãos. Seu lar está fraco, vocês estão desanimados, vocês não estão fazendo mais o culto. Eu vou contar uma experiência minha, irmãos. Lá em casa nós começamos a fazer o culto, mas qualquer atrito que havia entre eu e meu esposo, a gente não fazia o culto. Ou ele não vinha. Agora, aí nós sentamos, conversamos, falando assim, se tiver um atrito, nós vamos sentar e fazer o culto também. Por quê? Porque o diabo, ele quer isso, irmãos. O diabo, quando você quer fazer alguma coisa para Deus, ele vai lá e coloca alguma coisa para que você desista. Porque ele sabe que uma igreja de joelhos na presença de Deus, irmãos, ele não tem poder contra essa igreja, irmãos. Um lar de joelhos é um lar vencedor. Se você quer vencer, irmão, clame a Deus no seu lar. Chame Deus para estar com você, porque Deus, ele quer estar no seu lar. Deus, ele quer transformar os nossos lares, irmãos. O seu lar, ele reflete a situação da igreja, muitas vezes. E a igreja, ele reflete a situação do seu lar. Por isso nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Busque a Deus, irmãos. Mãe, o seu propósito, Deus te chamou para educar os seus filhos. Toda criança é inteligente. Toda criança tem muito para oferecer para Deus, irmãos. Coloque o seu filho na presença de Deus, pelo amor de Deus. Ore, faça o culto com a sua criança. Coloque a sua criança na presença do Senhor. Deus vai fazer um milagre no seu lar, irmãos. Deus tem feito no meu, irmãos. A minha filha, ela não quis vir, eu ia chamar ela aqui na frente. A minha filha, eu tenho feito a gente faz um questionário bíblico e tem ensinado para ela, assim. Além do culto, né? Lógico, tem o culto, a gente faz o culto também com ela todos os dias. Desde quando eu fiquei grávida até hoje, minha filha tem 5 anos, até hoje, eu nunca deixei de estudar a palavra de Deus com a minha filha, irmãos. Por mais difícil que fosse, eu nunca deixei de estudar a palavra de Deus com a minha filha. Não deixe de estudar a palavra de Deus com seu filho. Não deixe. E se você não tem feito isso, irmãos, tem um texto que a Ellen White ela diz que é tremendo. Ela fala assim, reúna os seus filhos. Fale assim para ele, o papai e a mamãe têm falhado. Não têm feito culto. E Deus vai tocar no coração do seu filho. E você vai dizer para ele, olha, a partir de hoje, a mamãe e o papai vai corrigir o que tem feito de errado. Nós vamos passar a fazer o culto. Irmãos, e Deus, ele vai fazer um milagre. Seus filhos, vai dar coração compreensível para os seus filhos. Vai colocar perdão no coração dos seus filhos. Para perdoar os tempos perdidos. E vai dar disposição para eles para estar na presença de Deus nos momentos do culto, irmãos. Então, Deus é tremendo. Deus tem poder para transformar qualquer situação, irmãos. Não existe nenhuma situação que você esteja passando aqui nessa manhã que Deus não é capaz de transformar. Mas primeiro você precisa se unir a Deus. Eu vou usar aqui uma linguagem, eu não lembro quem é a irmã que fala isso, mas nós precisamos nos aliar a Deus. Tem uma irmã aqui na igreja que ela usa essa expressão. Irmãos, e é verdade. Precisamos nos tornar aliados de Deus. Em prol da salvação da nossa família, irmãos. Quando a mãe ela educa o filho de acordo com a vontade de Deus, ela está cumprindo o propósito de Deus. Tanto quanto o missionário que está pregando lá no estrangeiro. Ou você acha que esses homens do passado que foram grandiosos na presença de Deus, como Martim Lutero, Jerônimo, João Hus, vocês acham que esses homens, eles foram o que foram por quê? Porque teve uma mulher que era temente a Deus, que orava, que clamava a Deus. E Deus foi trabalhando no coração desses homens desde criança e transformou eles no que eles foram. Pelo poder de Deus, irmãos. Se eu não passar, talvez, pelo período da perseguição, talvez minha filha passe. Mas se eu hoje não ensinar para minha filha e andar também no caminho que ela deve andar, como, se eu não me unir a Deus para a educação da minha filha, como que minha filha vai suportar as coisas que vão acontecer no mundo? Irmãos, precisamos nos unir a Deus, irmãos. Tudo que está sendo feito aí fora pelo inimigo é para destruir os lares, para destruir as famílias. Tudo.
ideologia de gênero e tantas outras coisas que têm acontecido aí no mundo. Só que nós, irmãos, nós temos a ideologia de Gênesis. Não é verdade? E nós temos um Deus que é poderoso para guardar os nossos filhos, irmãos. Se vocês lerem as histórias daqueles homens lá no passado, na Segunda Guerra Mundial, pessoas que foram convocadas para a guerra, que eram cristãos, adventistas, e que foram... Tem a história de um homem, né, que até os bravadores leu recentemente, Milton era ao seu lado, né? Que ele foi para a guerra e não usou arma, sendo um soldado, e você vê a situação da família dele que ficou lá, sem o homem em casa. Irmãos, Deus guardou eles, irmãos. Deus protegeu eles, irmãos. Aquele homem conseguiu ir e voltar porque Deus estava com ele, irmãos. Irmãos, Deus também está com você da mesma maneira. Agora a pergunta é, você tem estado com Deus? Deus, Ele nunca te abandonou. Mas você tem continuado estado na presença de Deus? Porque Deus pode estar com você e você não está com Deus. E se você não estiver com Deus, você impede Deus de agir na sua vida. Não basta Deus estar com você, você também precisa estar com Deus. A sua disposição tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O seu querer tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Para que Deus opere na sua vida, irmão, se opere na sua família. A nossa fé, nós precisamos colocar ela em prática hoje. Quando nós estamos passando por alguns momentos de dificuldade, porque todo mundo passa nesse mundo. Mas são pequenas coisas, irmãos. Tem um texto lá em Jeremias que fala assim, que Deus fala para Jeremias, Jeremias, por que você está desse jeito? Por que você está triste? Se você não consegue competir com os que andam a pé, como que você vai competir com os que andam a cavalo? Sabe o que Deus está querendo dizer, irmãos? Se hoje que você está passando por pequenas coisas, você não está conseguindo suportar? Imagina quando for no futuro. Imagina quando as coisas de fato apertar. Quando vier a prova final sobre a igreja. Você vai suportar? Hoje nós não suportamos o desemprego. Não suportamos o irmão que não me cumprimentou dentro da igreja. Não suportamos nada, irmãos. Como que nós vamos suportar as últimas provas que vai vir sobre a igreja? Nós lemos aqui, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você conhece de fato o seu Deus? Porque hoje, irmãos, nós podemos dizer assim, não, eu conheço a Deus. Mas sabe que momento que você demonstra se você conhece a Deus ou não? É quando surgem as pequenas dificuldades na sua vida, irmãos. É nesse momento que nós mostramos se nós conhecemos de fato o nosso Deus ou não, irmãos. A nossa atitude diante das dificuldades, diante dos problemas, é que demonstram se nós realmente conhecemos a Deus ou não. Você está num tempo de graça, irmãos, que é um tempo curto. Mas esse tempo que você tem é um tempo precioso. Não desperdice esse tempo, irmãos, com coisas banais. Não desperdice esse tempo com coisas supérfluas. Não desperdice esse tempo, irmãos, com coisas, com divertimentos vãos. Não desperdice. Porque é um tempo que vai e não volta mais, irmãos. É um tempo que não volta mais. E a Bíblia diz assim, ó, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, e os dias são maus mesmo, irmãos. Nós estamos vivendo tempos emprestados. Porque Deus, Ele é misericordioso e não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus, irmãos. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que nenhuma das pessoas que estão aqui pereça. Mas que todos nós possamos alcançar a vida eterna. Mas, irmãos, precisamos ter boa disposição. Deus, Ele fala assim, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas você está tendo bom ânimo? Nós só vamos conseguir ter bom ânimo se nós estivermos na presença de Deus. Permaneça em Cristo, irmãos. Vá à presença de Cristo, mas permaneça em Cristo. Uma coisa que acontecia muito comigo, irmãos, eu sempre tive comunhão com Deus. Desde que eu entrei para a igreja, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de ler a minha Bíblia. Eu tenho 23, eu vou fazer 23 anos.
Eu nunca deixei de ler a minha Bíblia, mas eu já passei por momentos de fraqueza espiritual, mesmo lendo a Bíblia, irmãos. Mas sabe por quê? Porque eu tinha comunhão com Deus, aí deixava Deus lá e saía andando e fazendo a minha vontade. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Você pode ler a Bíblia, pode ler o Espírito de Profecia, pode conhecer muito e pode não estar com Deus. O seu poder, eu vou falar uma coisa para vocês, isso não são palavras minhas, são palavras de Deus. O seu poder que Deus deu para você é o poder da decisão, é o poder do livre-arbítrio, é o poder da vontade. Se você colocar a sua vontade nas mãos de Deus, entregar a sua vontade a Deus, você vai vencer, irmãos. Não vai existir desafio que Deus não vai fazer você vencer, irmãos. Pode ser mais difícil, a luta pode ser mais árdua, mas em Cristo Jesus a vitória é garantida, irmãos. E eu obtive muitas vitórias quando eu aprendi a ter comunhão com Deus de verdade, irmãos. Quando eu aprendi que eu tenho que levantar e ler a Bíblia, e eu tenho que meditar na palavra de Deus, e eu tenho que sair com a palavra de Deus na minha mente, e que eu tenho que aprender a orar sem cessar, irmãos. Você está com seu amigo? É um hino que o quarteto cantou. Em todos os momentos nós temos que orar, irmãos. Você está conversando numa rodinha, você tem que estar com a mente em Deus. No momento que você está ouvindo, você tem que estar orando. Para que Deus dirija as conversas ali. Para que Deus dirija aquilo que vai sair da sua boca. Você está em casa com seu filho, ore. Para que Deus dirija. Para que você tenha paciência, tenha amor. E olha o que eu estou falando aqui, quem está falando é uma pessoa que não tem um pingo de paciência. E é verdade, irmãos. Mas Deus, Ele dá, irmãos. Deus, Ele dá. Não existe nenhuma promessa da Bíblia que está lá em vão. Tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele nos capacita a conseguir alcançar, irmãos. Deus, Ele vai te dar vitória se você se aliar a Deus. Nenhum de vocês são perdedores, irmãos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Precisamos colocar Ele na nossa vida. Precisamos colocar em prática. Precisamos obedecer a Deus, irmãos. Nós não estamos obedecendo. Permaneça em mim, Jesus disse. Porque eu vou transformar sua mente. Você vai pedir o que quiser. E eu vou fazer, irmãos. Moisés, em muitas ocasiões, quando você via ele conversando com Deus ali, parecia... Ele tinha uma liberdade e uma intimidade para falar com Deus ali. Que eu fico olhando assim, meu Deus, que intimidade. Que liberdade para falar com Deus. Irmãos, precisamos ter essa intimidade com Deus hoje, irmãos. A intimidade que Moisés teve, Abraão teve, Isaac, Jacó. Irmãos, eram homens falhos como nós, mas todos eles obtiveram a vitória através de Cristo Jesus, irmãos. Todos eles. E se eles tiveram vitória, irmãos, nós também vamos ter, irmãos. Deus, Ele também vai dar vitória no seu lar. Mas Deus tem que ser prioridade na sua vida, irmãos. Precisamos aprender a negar a nós mesmos. A renunciar o eu. Negue-se a si mesmo. Toma a minha cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Precisamos renunciar, irmãos. A união da igreja, ela só vai acontecer quando nós nos unimos verdadeiramente a Cristo, irmãos. Quando nós nos unimos a Cristo, Deus vai derramar o seu Santo Espírito sobre nós. E aí, aquilo que nós vimos em Atos, que é um livro que chama Atos dos Apóstolos, mas poderia ser o nome Atos do Espírito Santo. Através dos apóstolos. Tudo aquilo que aconteceu lá, irmãos, vai acontecer conosco também. Vai acontecer na nossa vida, irmãos. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer, irmãos. Nós só precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Que Deus abençoe essa igreja. Como Deus tem sempre abençoado, irmãos. A igreja do IP é uma igreja abençoada por Deus. E eu acho que todos nós concordamos aqui que essa igreja é uma igreja abençoada por Deus, irmãos. Deus, Ele ama essa igreja, irmãos. E Deus quer salvar cada um de nós que estamos aqui. Só precisamos querer, irmãos. Você quer ser salvo? Quanto você quer ser salvo, irmãos? Quanto você quer ser a salvação que Deus te oferece? Essa resposta só você pode dar a si mesmo, irmãos. Só você pode dar. Quanto você quer a salvação que Cristo penosamente ganhou para cada um de nós? Quanto você quer essa salvação? Eu gostaria de convidar o quarteto. Eles vão louvar a Deus.
E nós vamos encerrar com essa música, com esse louvor. Irmãos, eu vou ler só um último texto aqui que eu não poderia deixar de ler. Diz assim, ó, estais em Cristo? É uma pergunta. Não se vos não reconhecerdes como transviados, desajudados, condenados pecadores. Não se estais exaltando e glorificando o próprio eu. Se há qualquer bem em vós, deve atribuir-se inteiramente à misericórdia de um compassivo Salvador. Vosso nascimento, vossa reputação, vossa riqueza, vossos talentos, vossas virtudes, piedade, filantropia ou qualquer outra coisa em vós, ou convosco relacionada, não formará um laço de união entre vossa alma e Cristo. Vossa ligação com a igreja, o modo como os irmãos vos considerem, não terá qualquer valor, a menos que creiais em Cristo. Não basta crer a respeito de Cristo. Precisais crer em Cristo. Tendes de confiar inteiramente em sua graça salvadora. Irmãos, agora como que isso se torna a realidade na minha vida? Se eu não conhecer verdadeiramente a Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça, Senhor Deus, que o teu amor e a tua misericórdia esteja com esta igreja e com cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém.